Bom dia, povo de Deus. O Evangelho de hoje está em João capítulo 13, versículo 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é muito importante a lição do Evangelho de hoje, do qual Jesus fala daquele que se propõe a levar a mensagem de salvação. O servo não é maior do que o seu Senhor. E muitas vezes a gente não entende e acaba até se exaltando diante da nossa condição de levar a palavra de Deus. O Espírito Santo nos inspira. Tem gente que recebe o dom da graça de cantar, de tocar, e muitas vezes não pratica a humildade dentro daquilo que foi chamado. Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos dá essa lição após lavar os pés dos discípulos, para mostrar exatamente que ele veio servir. E assim, servindo, ele exerce ali um exemplo para cada um de nós, o serviço. Quantas e quantas vezes a gente se depara com situações em que as pessoas se enaltece, por conta de um dom que recebeu, e muitas vezes não retribui, não pratica esse dom para o bem da igreja, para a salvação. Por quê? Nós não devemos guardar os dons dentro do nosso coração. Nós não devemos sufocar aquilo que Deus nos deu. A consistência da nossa fé, ela cresce a partir do momento em que a gente vai se doando na missão, se doando na caminhada, na igreja. O serviço, meus amados irmãos, ele nos traz a felicidade, como diz Jesus no Evangelho de hoje. Aquele que se propõe a fazer a vontade de Jesus, ele vai ser feliz, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. Então, Jesus hoje nos ensina que, primeiro, através da abertura do nosso coração, da nossa disposição, diante da humildade que nós devemos exercer mediante a graça que nós recebemos, o dom que nós recebemos. E é muito importante salientar isso, porque isso deve quebrar o nosso coração para que o Espírito Santo ele possa habitar em nós, no nosso coração, na nossa vida, e assim exercer o dom, evangelizar conforme a vontade de Deus. Peçamos a graça do Espírito Santo neste dia santo, para que ele faça em nós, haja em nós conforme a sua vontade. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.